Vocês devem ter visto que saiu uma matéria recente de uma moça que acabou falecendo durante um exame de tomografia por ter tido uma reação alérgica ao contraste. E isso certamente gera um pouco de apreensão nas pessoas, né, quando se vê isso. Eu até postei aqui no canal esses tempos um vídeo onde eu falava um pouco a respeito do exame contrastado e choveu de comentários negativos em cima desse tipo de procedimento. Então eu achei interessante vir aqui compartilhar com vocês um pouco de informação que pode ajudar a gente entender um pouco mais, né, por que essas coisas acontecem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre os contrastes que se usam no exame de tomografia e no exame de ressonância magnética. Na tomografia se usam substâncias à base de iodo, que são os contrastes iodados. Na ressonância magnética se usa gadolínio. Geralmente essas reações que a gente vê relatos, né, na internet ou em casos como esse, acontecem com o contraste da tomografia. É muito comum que as pessoas relatem durante o exame de tomografia uma sensação esquisita, né? Então algumas pessoas realmente acabam passando um pouco mal, sentem uma sensação estranha no corpo, algumas até têm uma reação alérgica um pouco mais leve. E isso tudo é relativamente comum, isso é previsto, porque é uma substância realmente ali que é injetada num volume um pouco grande, né? É uma substância química, injetada de uma vez só, e tem uma viscosidade um pouco diferente ali da do sangue, então é previsto que aconteça realmente ali uma sensação estranha mesmo durante o exame, isso é normal e é previsto. Agora, o problema é quando essa reação é grave. E qual seria a reação grave que poderia acontecer num exame desse? Reação alérgica, que a gente chama de choque anafilático. E aqui entra uma coisa que é muito interessante a gente diferenciar. O nosso organismo, ele tem dois tipos de mecanismos para reagir a uma situação de alergia, tá? Geralmente quando a gente tem uma alergia leve, que geralmente é um pouco mais progressiva, tal como, por exemplo, aquelas pessoas que têm alergia a amendoim, alergia à abelha, né? Acontece que o nosso corpo primeiro é exposto a um agente que sensibiliza o nosso sistema imunológico, que quando a gente é exposto novamente, ele vai reagir e vai desencadear aquela reação alérgica. Então, como é um pouco mais progressiva, a gente consegue intervir de um modo um pouco mais tranquilo, por assim dizer, né? Para que aquela reação não progrida tão rapidamente. Agora, existe um outro mecanismo de reação que se chama reação anafilactoide, que é justamente quando não precisa desse intermeio do sistema imunológico para desencadear e essa sensibilização prévia. Então, você entra em contato com a substância e essa reação aparece imediatamente. E geralmente, por essa aparição tão drástica, é tudo muito rápido e a intervenção precisa ser imediata, porque como esse tipo de quadro faz com que a pessoa tenha ali, de repente, a garganta pode acabar fechando, né? Muda-se a frequência cardíaca, a respiração fica dificultosa, né? Enfim, uma série de outras consequências e realmente, se não houver intervenção imediata, a pessoa pode vir a óbito mesmo. E o problema é que a gente não consegue prever esse tipo de reação anafilactoide, tá? Não tem como a gente fazer um teste prévio para ver se a pessoa é alérgica, isso não funciona. Porque, como eu falei, o mecanismo de ação do corpo, quando ele vai responder a esse agente de contraste, é do tipo anafilactoide. Quando a gente pensa em testes de alergia, igual aquele teste de pele que a gente faz lá com o alergologista, esse teste é para o primeiro mecanismo que eu citei, aquele que tem a intervenção ali do nosso sistema imunológico quando ele é sensibilizado previamente. Então a gente não consegue estimar, ele simplesmente acontece. A gente consegue tentar prever com base num questionário que é feito antes do exame, que a gente chama de anamnese, em que se faz uma série de perguntas, se a pessoa é muito sensível, se ela tem alergia a muitas coisas, se ela toma algum tipo de medicamento específico, se ela já teve alguma reação prévia, que daí cairia na primeira categoria, né, de reações que eu comentei. Então, tudo isso é feito um levantamento. Em alguns casos, o médico pode até prescrever ali uma medicação antialérgica previamente ao exame, para a pessoa poder se preparar e fazer o exame de um modo mais tranquilo. Mas, para quem nunca fez o exame com contraste, você não tem como saber, porque não tem como prever, dado esse mecanismo de reação que eu comentei. Ah, mas e se eu pegar e passar na pele? Será que já não vai dar pra gente ver se a pessoa vai ter reação alérgica? Não, porque esse mecanismo de resposta da pele é quando está associado ao primeiro tipo de evento que eu comentei ali, né? Tem que passar ali pelo sistema imunológico, sensibilização prévia. Então não faz diferença. Ah, mas e se eu injetar só um pouquinho, só uma gotinha ali para ver se a pessoa vai ter reação? Esse tipo de reação anafilactoide indifere do volume da substância que causa alergia. Então, se eu injetar uma gota ou se eu injetar todo o contraste de uma vez, não faz diferença. A pessoa já vai ter toda a cadeia, a cascata de eventos de alergia e vai ter o mesmo tipo de reação do que se injetasse por completo. Então, não muda, não faz diferença. Então, pensando dessa maneira, é mais fácil a gente já fazer o exame, né? A questão é, será que o local onde essa pessoa está fazendo o exame tem um suporte para, caso ela passe mal, ter uma resposta rápida e conseguir intervir para que essa pessoa não venha a óbito? Uma coisa que é importante a gente entender é justamente isso, que os locais que ofertam esse tipo de exame, dado que essa reação pode ocorrer,
é ter um suporte adequado para conseguir prestar esse tipo de atendimento imediatamente caso a pessoa venha passar mal, já que é uma possibilidade. Então isso é até instaurado por lei, para que o local siga e consiga atender. Então muitos desses eventos que são com desfechos negativos, em que a pessoa realmente não resiste, é muito provavelmente porque o local não tinha um suporte adequado ou a equipe não era preparada para conseguir agir imediatamente, para conseguir reverter o quadro. Ele é reversível, mas tem que agir no ato. E aí vem a questão até da substância, né? Infelizmente, para a tomografia, o único contraste que a gente tem, a única substância é realmente a substância iodada. Existem compostos diferentes com esse mesmo tipo de base, mas a substância-chave, que é o iodo, realmente não tem como a gente substituir. Até o momento, não há outra opção disponível. E aí vem a pergunta, né? Mas será que não dá para fazer sem o contraste? Depende do exame. Muitos exames, infelizmente, o uso do contraste é essencial. Por exemplo, você vai fazer uma angiotomografia, que é para fazer um exame de visualização dos vasos sanguíneos. Se não tiver contraste, não aparece. Simples assim. Você quer fazer um exame para diagnosticar o AVC e ver qual dos dois tipos que é, se é hemorrágico ou isquêmico. Sem o contraste, não dá para diferenciar. Ou então você quer fazer um exame ali de urotomografia, que é fazer a verificação de imagem do sistema urinário, do sistema renal. Se não injetar contraste, você não vê a permeabilidade do rim, não aparece, simples assim. E até outros procedimentos que também usam contraste, que a maioria das pessoas nem sabe, como por exemplo, cateterismo, colocação de stent, o médico usa o contraste iodado para conseguir ver o caminho dos vasos sanguíneos e conseguir chegar até o local para fazer a intervenção, usando o raio-x do centro cirúrgico. Se não tiver contraste, você não enxerga o vaso sanguíneo, você não consegue fazer o cateterismo. Então, dependendo do procedimento, realmente é inviável, tá? Alguns a gente pode substituir por outras modalidades, outros talvez dê para fazer sem o exame contrastado, mas isso é muito relativo. E outra coisa que é importante a gente ponderar é que a tomografia, né, o exame contrastado, é um procedimento médico. E como qualquer outro procedimento, existe um risco associado a isso. E como qualquer coisa, você vai num dentista fazer uma extração de dente, você corre um risco de ter uma sepse e morrer. Você vai fazer um procedimento com anestesia, você também corre risco de não voltar daquela anestesia. Tudo tem risco. A questão é a gente ponderar o risco-benefício. E claro, todo paciente tem o direito de optar, né, o direito de escolha. Se você não quer fazer um exame que usa contraste, você pode negar. Você não é obrigado a fazer nenhuma intervenção ou diagnóstico que você não queira. A questão é que você vai ter que ponderar se é benéfico para você negar o exame em troca de um diagnóstico que você não vai ter. Porque se você tem uma doença em que o diagnóstico dela é importante, precisa do exame contrastado, será que essa doença progredindo também não vai te levar para o mesmo destino que uma reação anafilática te levaria? Então aí vem aquela questão, né? Mas a reação anafilática ali é imediata, você morre na hora. E o outro você vai morrer devagarzinho. Esse argumento para mim não faz sentido nesse quesito, né? Então, por isso que é importante a gente ponderar. Você pode negar, você vai assinar um termo de responsabilidade, que o seu exame até pode ser feito sem o contraste, mas que o diagnóstico não vai ser preciso, e tudo bem, né? Em alguns exames, claro, né? Daí não vai dar para fazer, mas aí o paciente dá a ciência, né, da responsabilidade e fica tranquilo, né? Então, o mais interessante de tudo é que caso você seja uma pessoa que tem receio de fazer esse tipo de procedimento e você, né, tá pensando, né, o que dá para fazer, é que você converse com o médico que te fez a solicitação de exame para discutir as possibilidades, né, se realmente é necessário, e se sim, se realmente precisa de contraste, né, se tem uma alternativa, para que você fique tranquilo, porque no final, né, o objetivo é sempre que o paciente se sinta bem e consiga ter o melhor que a medicina possa ofertar para que ele melhore, né?